refutando a gnose que o Deus da antiga aliança é o diabo, e muitos analfabetos bíblicos têm surgindo nesses tempos. Uns acreditam que Jesus é um anjo, outros acreditam que ele é apenas um homem comum, mas não irei entrar nesse detalhe. Muitos desses gnósticos que se intitulam de cristãos verdadeiros não conseguem nem entender a escritura que dizem acreditar. Eles falam que 90% dela é escrito por demônios. Eles pregam que o Deus da antiga aliança é um demiurgo, um tipo de Deus mau entre aspas, que guiou a Israel a cometer iniquidades entre aspas, enquanto o Deus da aliança renovada é um Deus de amor, que enviou Jesus para pregar contra as leis da antiga aliança, coisa que ele nunca disse, e foi claro em Mateus 5:17 e 18: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda a certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nenhum e um mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. O versículo isolado que eles muito gostam de utilizar é João 5:45, onde diz assim: não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. Veja, quando você ler esse versículo com a distorção deles, e com a interpretação tendenciosa deles, você já começa a pensar, eles estão certos, realmente Moisés é o diabo, e Jesus pregou contra ele. Só que não caiam nesse engano. Vejam que muitas pessoas que se dizem cristãs, elas nem colocam a mão na Bíblia para ler, elas têm uma séria dependência de alguém para ler para elas. Isso se chama desinteresse, onde a pessoa não tem a capacidade intelectual de pesquisar por conta própria sobre tais informações. Isso faz com que elas caiam em um monte de enganos. Irei usar a carta de Paulo, mesmo que eu não acredito em Paulo como inspirado por Deus. A explicação da carta dele serve de exemplo para essa situação. Bom, aqui está escrito, 2 Timóteo 4:3: porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. É exatamente o que esse pessoal faz. Seguem os próprios desejos e vãs doutrinas que pensam serem a verdade. Mas bom, vamos continuar a falar de João 5:45. Como eu estava falando, quem ler esse versículo só do versículo 45, vai ter a interpretação errada. O certo é lermos todo o contexto. Vamos ler o que diz João capítulo 5 até o versículo 47. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra todas as coisas que realiza. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem ele desejar. Assim, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho ter vida em si mesmo. E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Por mim mesmo, nada posso fazer, conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busco agradar a meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Há outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o seu testemunho acerca de mim é verdadeiro. Vós enviastes representantes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, entretanto, não busco o testemunho dos homens, mas digo essas verdades para que sejais salvos.
Ele era uma candeia que queimava e iluminava, e vós quisestes, por um momento, rejubilar-vos na sua luz. Todavia eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para consumar, e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face. Igualmente não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito honra que procede dos homens. Mas eu vos conheço bem e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros, mas não buscais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. Todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo haveríeis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas, se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Entenderam? Jesus Cristo estava se referindo a como os fariseus são tão hipócritas, que se julgavam como os puros e santos seguidores da lei, que eles mesmos as transgredia. Os fariseus criavam um monte de dogmas, que não estavam inclusos na lei. São acréscimos e eles consideravam aqueles que não seguiam esses dogmas como transgressores da lei, sendo que eles mesmos transgrediam a lei. Por isso Jesus disse que Moisés vos acusa por conta de vossas transgressões que a lei condena. E Jesus estava se referindo que ele não os acusará diante do Pai, mas serão acusados, pelo Criador por conta das suas transgressões que cometiam com as leis. Jesus não acusará eles. É eles que terão que se defender das acusações que virá de seus atos cometidos com as leis. Era isso que o versículo está querendo falar. Mas infelizmente muitas pessoas de má fé e mal intencionadas guiadas pelo inimigo elas distorcem justamente o que está escrito para levar mais pessoas ao engano e à condenação eterna. O meu conselho é: não caiam nas falácias desses falsos mestres, busquem o conhecimento das Escrituras e é apenas isso.